Beleza. Então, pessoal, página 49. Espera aí, só um minuto. Alguém pediu aqui, a Gabriele. Joia. Bom dia, professor. Tudo bom, Paulo? Como é que tá? Tô bem, graças a Deus. Quem tem Gabigol tem tudo. É isso aí. Então, vamos lá. Então, pessoal, deixa eu dar só uma arrumadinha aqui, que agora que eu percebi que eu pus 46, é 49. Tá? Vamos ver se... É o último assunto que está faltando, que é a parte de máquinas térmicas. E com isso a gente encerra a apostila e já começa assunto novo quarta-feira, tá? Quarta-feira a gente entra na parte de ótica. Aí a apostila 8, ela vai tratar só de ótica. Tranquilo? É bem fácil, é bem tranquilo, é ótica geométrica. Então dá para a gente trabalhar sossegado. Então vamos lá, página 49. Fechar essa janelinha. Deixa eu ver se não tem uma janela oculta aqui. Beleza. Então observe, máquinas térmicas, página 49. As locomotivas popularmente chamadas de Marias Fumaças são máquinas que, com um combustível, utilizam a energia obtida de uma fonte térmica para a realização de trabalho mecânico e rejeitam parte da energia para a fonte fria. Ou seja, na maioria das vezes, essas locomotivas, né, o combustível que elas usam é carvão mineral. Então, esse carvão vai ser queimado numa fornalha, onde o calor dele vai ser transferido para uma caldeira, a água dentro dessa caldeira vai aquecer, então vou ter um aumento da pressão dessa água, né, porque ela vai passar do estado líquido para o estado de vapor, e esse estado de vapor no qual ela vai se encontrar, vai realizar trabalho, fazendo com que ocorra o funcionamento desses pistões, certo? Só que ela não aproveita quase toda a energia que ela recebe do carvão. Parte dessa energia ela é dissipada por meio, na forma de calor, pela chaminé. Aí até coloquei um GIF aqui, achei hoje de manhã, olha que bonito. Então, eu não vou ter um rendimento bem elevado nesse princípio de funcionamento, porque é uma máquina térmica a vapor, tá? O James Watt, quando ele aperfeiçoou a máquina térmica, a maior preocupação dele estava relacionada ao rendimento. Ele tinha medo de promover rendimentos muito elevados para as máquinas térmicas, devido ao problema de repente, explodir uma caldeira relacionado à elevação de temperatura. Tá? Então, conforme os enunciados da segunda lei da termodinâmica, para que uma máquina térmica possa funcionar, é necessário que opere em ciclos e esteja entre duas fontes. Uma mais quente, que é a TQ, que é a temperatura da fonte quente, que é medida em Kelvin, e a outra mais fria, que é TF, que é a temperatura da fonte fria, também medida em Kelvin. Dependendo da finalidade, a máquina pode retirar calor da fonte quente e transformar parte dessa energia em trabalho mecânico, o que caracteriza o motor térmico. É o exemplo da Maria Fumaça. Tá? Em outras situações, a máquina pode utilizar trabalho mecânico para retirar calor de uma fonte fria e enviar para uma fonte quente, o que caracteriza um refrigerador. Hoje nós vamos ver esses dois processos. Nós vamos estabelecer a relação de rendimento de um motor térmico e da eficiência de um refrigerador, tá? Aí tem um adendo aí na apostila de vocês, na página 50, que fala sobre o engenheiro mecânico. O engenheiro mecânico utiliza conhecimentos de matemática e ciências, em especial da física, para construir, analisar, manter e operar diversos sistemas e equipamentos. Exemplos das avançadas máquinas desenvolvidas por engenheiros mecânicos são as turbinas e os motores de combustão. Daqui a pouco nós vamos ver o processo de funcionamento de um motor a combustão, tá?
que está relacionado ao ciclo de Otto. Normalmente, esse profissional está interessado em gerar a maior potência possível com um motor, desperdiçando o mínimo de energia. Para isso é fundamental que ele tenha domínio das leis e grandezas da termodinâmica, como as transformações cíclicas e os rendimentos possíveis a ser extraídos delas. Nos motores térmicos, os dois ciclos mais empregados são o ciclo de Otto, que são utilizados no motor a gasolina, por exemplo, e o de diesel. Neles, o combustível como óleo diesel, gasolina, etanol, óleos vegetais, metanol, gás natural, biogás e GLP são usados para seu funcionamento. Daqui a pouco nós vamos ver o ciclo de funcionamento de um motor a combustão empregando o ciclo de Otto. Tá? Então, o primeiro processo de transformação que nós vamos ver está relacionado ao motor térmico, que é a transformação do calor, da energia térmica que ele recebe de uma fonte quente em trabalho, que são os motores térmicos. Então, no caso de um motor térmico, a máquina deve repetir uma sequência de transformações, retirando o calor da fonte quente, aqui ó, em cima, tá? Esse diagrama, e transformando esse calor em trabalho mecânico. Como não é possível transformar todo o calor da fonte quente em trabalho, a máquina rejeita o calor não aproveitado para a fonte fria. Exemplo, motor de carro. Eu vou pegar parte da energia relacionada ao combustível para realização de trabalho. Aí eu vou ter no motor um tempo que é chamado tempo de admissão, tempo de compressão, o tempo de explosão e o tempo de escape. Aí o que vai acontecer? Durante esse processo, admissão, compressão, explosão, eu estou recebendo energia na explosão, eu estou recebendo energia da fonte quente, é a vela lá que liga, né, que provoca faísca no combustível. Aí o que vai acontecer? Nem toda energia recebida dessa fonte quente, ela vai ser aproveitada para movimentar o veículo. E para onde que isso daí vai? Vai para a fonte fria, que está relacionada ao escapamento. Tá relacionada aos coletores que estão ligados ao escapamento do veículo. E é aquela que eu já falei, o motor de carro ele não é feito para esquentar. O motor de carro ele é feito para gerar movimento. Só que, como eu tenho esse processo de explosão do combustível no motor, eu gero muito calor. Esse calor tem que ser liberado numa fonte fria, no caso, ele é liberado para o ambiente pelo escapamento do veículo. Aí o que vai fazer o carro movimentar? O trabalho mecânico. Esse trabalho mecânico, ele está sempre relacionado à diferença entre a quantidade de calor fornecida pela fonte quente menos a quantidade de calor que eu rejeito na fonte fria. Então, eu não vou ter máquina ideal, né? Porque eu não vou conseguir aproveitar 100% dessa energia associada à fonte quente. Esse Q2 aqui, que está associado à fonte fria, nunca vai ser zero. Então, sempre vou ter perdas. E essas perdas eu vou medir através de rendimentos, tá? Quanto mais próximo de 100 for o rendimento, melhor. Para vocês terem uma ideia, o rendimento de um motor de carro ele gira em torno de 20%. É péssimo o rendimento do motor de um carro. Quer dizer, é render muito pouco pelo trabalho que você tem para produzir o combustível, né? Extrair esse combustível na forma de petróleo, por exemplo, refinar esse petróleo, transformar esse petróleo em gasolina ou óleo diesel. Então, uma hora a conta não vai fechar mais. Nós vamos estar retirando mais do que a gente vai estar necessitando de utilizar. Uma hora a conta não fecha.
E no final, nós vamos ter que pagar essa conta. Beleza? Então, ó, no ciclo de transformação dos motores térmicos, que é a transformação do calor em trabalho, eu tenho a energia fornecida pela fonte quente, que vai ser fornecida para a máquina térmica, parte dessa energia vai ser utilizada para a realização de trabalho, e parte dessa energia vai ser rejeitada numa fonte fria. Então, as máquinas térmicas retiram calor de uma fonte quente e aproveitam parte dessa energia para realizar trabalho mecânico. Tá? Geralmente, num rendimento bacana aí, um carro gira em torno de 22%. Aí o que o pessoal está fazendo hoje em dia? Está colocando turbo de fábrica nos veículos. Mas esse turbo não está associado ao carro ficar potente pra caramba, essa coisa toda. Esse turbo está relacionado a uma economia de combustível. Porque esse turbo está aproveitando parte do que ia ser rejeitado e transformando em calor de novo para ir para o motor. Então você tem carros hoje em dia 1.0 turbo. Isso está relacionado a um melhor rendimento do motor, tá? Então, apesar de ser inevitável perder parte da energia da fonte quente, é óbvio que o desperdício deve ser evitado. E por isso, sempre é necessário avaliar se determinada máquina aproveita a energia que recebe da melhor forma possível. Nós vamos resolver um exercício hoje, exercício 9, no finalzinho, que fala a respeito dessa relação que eu tenho com rendimento de motores. Aí eu achei na internet, na UOL Carros, uma matéria sobre um motor que a McLaren produziu para um McLaren F1. O motor é folhado a ouro. E esse motor folhado a ouro, ele conseguiu melhorar o desempenho em 5%. Aí esse carro foi leiloado ano passado, ele foi leiloado por 80 milhões de reais. Mas daí o cara que compra um carro desse, ele não está preocupado com economia de combustível, é mais status, né? Aí no final eu vou mostrar para vocês, interessante a matéria. Bom, vamos voltar aqui. Deixa eu só analisar uma coisinha aqui rapidinho, pessoal. Beleza. Certinho. Então vamos continuar na transformação de calor em trabalho. Eu coloquei um diagrama animado lá para a gente poder analisar a ideia da energia que é aproveitada em forma de trabalho e é essa energia que vai ser rejeitada. É esse GIF que está aí, ó. Então observe. No caso, eu vou ter a energia que eu recebo da fonte quente, que é o Q1 aqui, ó. Parte dessa energia vai ser utilizada para a realização de trabalho e parte dessa energia vai ser rejeitada na fonte fria. Então, quanto menor essa diferença aqui, melhor é o rendimento. O ideal é que esse rendimento chegasse próximo de 100%, né? Mas como não existe máquina ideal, só existe máquina real, esse rendimento nunca vai ser 100%. Então, continuando, ó, para efetuar tal verificação, né, desse rendimento, usa-se um conceito físico denominado rendimento, que relaciona a energia útil, que é o trabalho, com a energia total de entrada no sistema, cedida pela fonte quente. Quanto maior for o seu valor, né, quanto maior for o valor desse rendimento aqui, mais econômica será a máquina, ou seja, mais energia útil será obtida da energia total gasta no ciclo. O rendimento ele pode ser calculado pela razão entre o trabalho e a quantidade de calor fornecida pela fonte quente. O trabalho é a parte da energia que ele utiliza
para, por exemplo, num motor a combustão, fazer o eixo da roda girar. E essa energia na fonte quente, no caso, ela está relacionada à energia associada ao combustível, tá? Então, como o trabalho é determinado pela diferença entre o calor recebido pelo motor da fonte quente e o calor rejeitado pela fonte fria, olha lá, ó, QQ menos QF, nós temos que, se eu trocar o trabalho por essa diferença, observe que o denominador é comum a essa diferença. Então, esse denominador QQ aqui é denominador desse primeiro termo e é denominador desse segundo termo. Por isso que a expressão desenvolvida aqui dá 1 menos QF sobre QQ. Não tinha necessidade de desenvolver essa relação, não, porque eu posso substituir o valor direto aqui, eu saio com o meu resultado, né? Mas isso daí é para mostrar que o rendimento não é 100%, porque eu sempre vou ter esse termo subtraindo inteiro aqui, ó. Eu sempre vou ter essa razão subtraindo inteiro. Então, quanto menor for esse resultado aqui, melhor é o rendimento. Por exemplo, se essa razão aqui der 0,5, o rendimento é de 50%. Agora, se ela der 0,1, o rendimento é de 90%. Então, quanto menor for essa razão, melhor é o rendimento. Só que eu sempre vou ter parte do calor rejeitado para a fonte fria. Então, esse resultado aqui, ele sempre vai estar influenciando no rendimento da máquina térmica. O ideal é que eles estejam próximos, né? Que o calor da fonte fria esteja o mais próximo possível do calor cedido pela fonte quente. Beleza? Então, olha só, na equação, o rendimento é uma grandeza adimensional que expressa o percentual da energia térmica, QQ em joules, né, energia térmica QQ em joules, que foi convertida em trabalho útil. Um exemplo de motor térmico é um motor de 4 tempos de automóveis que funciona conforme o ciclo de Otto. Ele está aqui, ó, é esse ciclo aqui. Nesses motores, a fonte quente é obtida da explosão do combustível, ó, nessa parte aqui, tá? Nessa sequência do combustível, e a fonte fria é o ar atmosférico. Onde que vai estar a fonte fria nesse motor? Ela vai estar relacionada ao cano de escape, né, o escapamento dele. O calor que é obtido pela explosão é utilizado na realização do trabalho mecânico, fazendo com que o pistão se movimente, fazendo o pistão se movimentar e transmitir o movimento para as rodas. Então, aqui, nessa parte aqui, eu já estou perdendo. Porque o que vai acontecer nessa parte? É aqui, na verdade, que o processo se inicia, porque é aqui que eu vou ter a transferência de calor da fonte quente, porque se eu só injetar combustível no motor do veículo e não virar a chave para criar ignição, o motor não vai virar, o carro não vai andar, certo? Eu só vou ter essa realização de trabalho a partir do momento que eu provoco ignição no veículo. Então aqui eu já começo a perder, é aquela história, eu perco aqui nessa ignição porque eu vou ter perda de calor por condução no bloco do motor. Eu tenho perda de calor, eu tenho perda de energia devido ao atrito do pneu do veículo com o solo, resistência do ar, calibragem do pneu, excesso de carga no veículo. Então, rendimento máximo é 20%, infelizmente. Tá? Então, como é que fica a sequência nesse ciclo de Otto? A primeira parte é o tempo de admissão. Então, o que vai acontecer? Tem uma válvula aqui, ó, essa válvula aqui, a válvula de entrada abre e a válvula de saída, que é essa aqui à direita, permanece fechada. Então, entra uma mistura de ar e combustível no interior do cilindro. Tem que entrar ar, né? Quanto mais ar entrar, mais oxigenação eu tenho, melhor vai ser essa explosão, tá? O pistão está em movimento descendente e no fim desse curso, a válvula de entrada se fecha. Então, eu vou ter um processo em que
Esse movimento desse virabrequim aqui vai fazer essa válvula fechar. Tempo de compressão. Para eu fazer essa válvula fechar, a partir do momento que essa válvula fecha, essa válvula de entrada fecha, o que vai acontecer? O cilindro vai comprimir o combustível aqui dentro do motor. Então, as válvulas estão fechadas e o pistão sobe, comprimindo essa mistura de ar e combustível no interior do cilindro. Então, isso tem que estar bem reguladinho para eu não ter perda de pressão nessas válvulas, né? A partir do momento que o carro começa a perder pressão na válvula, o rendimento dele só vai piorando. Aí você tem que retificar o motor. Aí, na hora que eu tenho essa compressão do combustível, é onde vai ocorrer a explosão. Então, as válvulas permanecem fechadas e a mistura comprimida de ar e combustível entra em combustão com a faísca provocada pela vela de ignição. É aí que está a fonte quente. Então, é nesse processo aqui que eu tenho a transferência de calor da fonte quente. A explosão do combustível empurra o pistão para baixo. Ou seja, nesse caso, eu vou ter a realização de trabalho, né? E, finalmente, o tempo de escapamento. A válvula de entrada permanece fechada e a de saída é aberta. Mas tudo isso é super rápido, tá? Tá relacionado à rotação do motor. Você pode estar tendo isso daí a 1.500 rotações por minuto. Então é tempo super rápido. Esse ciclo se repete 1.500 vezes em um minuto numa rotação nesse valor. Então, ó, a válvula de entrada permanece fechada e a de saída é aberta, permitindo que a subida do pistão expulse os gases restantes da combustão para a atmosfera. No caso, a atmosfera é a fonte fria, e limpando o cilindro para um novo ciclo. Tá? Então, isso vai se repetir várias vezes durante o funcionamento do motor. Então, nós temos essa sequência aqui, ó. Olha lá, ó. Nessa sequência, eu estou tendo o tempo de admissão, o tempo de compressão na hora que o pistão sobe. Olha lá, no tempo de admissão, a válvula abriu, no tempo de compressão, as duas estão fechadas, o combustível é comprimido aqui dentro. Aí eu vou ter o tempo de explosão, é na hora que essa vela aqui entra em ignição, e o tempo de escape. Então, o combustível entra aqui, é comprimido, eu tenho a ignição desse combustível, da mistura de ar e combustível, tem que ser muito bem regulado isso, tá? Essa mistura de ar e combustível. Não pode ter ar de mais nem ar de menos. Tá? Hoje em dia é tranquilo, né? Porque os carros são todos com injeção eletrônica, então essa regulagem é bem mais fácil de fazer. Você liga o carro no computador, regula direitinho. Mas antigamente, você pega um Fusca, por exemplo, que é carburador. Você tem que regular direitinho o carburador do Fusca. Essa regulagem do carburador está relacionada à entrada de ar e de combustível que você vai realizar para ter esses 4 tempos de funcionamento num estado perfeito. Né? Não pode ter ar demais, não pode ter combustível demais que o carro afoga, mas hoje em dia, como é injeção eletrônica de combustível, fica bem mais tranquilo de fazer esse controle, tá? Bom, agora vamos para o processo inverso. Primeiro, o que nós fizemos? Nós transformamos calor em trabalho. Agora nós vamos fazer o processo inverso. Nós vamos transformar trabalho em calor. Nós vamos retirar calor de uma fonte fria e jogar esse calor para uma fonte quente. É o princípio de funcionamento dos refrigeradores, tá? Então, ó, calor é uma forma de energia que espontaneamente vai do corpo mais quente para o mais frio. Para que ocorra o contrário, ou seja, para que o calor se propague do mais frio para o mais quente, é necessário provocar tal fluxo. Então, tem que forçar esse fluxo. A máquina que realiza essa tarefa é chamada de bomba de calor. E aparelhos de ar-condicionado e refrigeradores podem se enquadrar nessa classificação. Então, a relação é entre a energia útil, ou seja, o calor retirado da fonte fria, e a energia total de entrada no sistema, que no caso é o trabalho recebido, é denominada eficiência ou coeficiente de desempenho, que é representado pela letra E minúscula do refrigerador. Então, esse
coeficiente, de desempenho, ele é a razão entre o calor que eu retiro da fonte fria, dividido pelo trabalho realizado, por exemplo, pelo compressor da geladeira. Daqui a pouco eu explico tudo isso aí, bonitinho. Como é que nós vamos chegar nesse princípio de funcionamento. Aí eu substituindo o trabalho pela diferença entre o calor da fonte quente menos o calor da fonte fria, eu tenho essa relação aqui, tá? Posso estabelecer essa relação. Essa fórmula aqui é para quando é dado o calor da fonte quente e o calor da fonte fria, sem necessariamente dar o trabalho, né? O trabalho eu calculo pela diferença. Então, o ciclo de funcionamento está aqui, ó. Eu tenho a realização de trabalho pelo compressor. Essa realização de trabalho pelo compressor, o que ele vai fazer? Ele vai retirar calor da fonte fria e enviar o calor para a fonte quente. No caso, na geladeira, essa fonte quente é aquela grade que tem atrás dela, que funciona como um radiador. Aquilo ali está sendo expulso para o meio. Onde está a fonte fria da geladeira? O interior dela, tá? Nós vamos ter o princípio de funcionamento agora aqui, ó, os refrigeradores. Para compreender o funcionamento de uma geladeira, é importante conhecer seus 4 componentes principais. Isso, pessoal, eu fiz uma mudança no esquema aqui, tá? Isso daí tá depois da atividade, tá lá na página 56. Mas eu achei melhor trazer para o assunto, para a gente não ficar meio aéreo com a ideia do funcionamento de uma geladeira, de um refrigerador, tá? Refrigerador é o aparelho onde o congelador está junto da geladeira. Tá? Porque eu tenho aparelhos que são só o refrigerador e um compartimento só para o freezer. O refrigerador está tudo acoplado. E aquele compartimento que eu tenho junto, onde eu coloco o gelo, aquela coisa toda, é o congelador. Tá? Então, vamos ver o princípio de funcionamento aqui. Ó. Para compreender o funcionamento de uma geladeira, é importante conhecer seus 4 componentes principais: o compressor, o condensador ou radiador, a válvula de expansão ou tubo capilar e o congelador ou evaporador. Aí tem um esquema aqui, ó, do princípio de funcionamento. Então, no refrigerador, há uma bomba responsável por realizar trabalho e promover a troca de calor entre a fonte fria e a fonte quente. Né, eu coloco um alimento dentro da geladeira, o que vai acontecer? Esse alimento vai transferir calor para a geladeira. Então, ele tem que retirar isso daí e trazer para a fonte quente. Tá? Por isso que não é legal você colocar coisa quente dentro da geladeira. Ela vai ter que realizar mais trabalho. Ela vai ligar e desligar mais para retirar esse calor da fonte fria e mandar para a fonte quente. É bom você esperar um tempo de que esse alimento que está a uma temperatura muito alta entre em equilíbrio com o ambiente, aí depois você coloca ele dentro da geladeira, tá? Outra coisa também que não deve ser feita, que todo mundo faz, não adianta, todo mundo faz. Abrir a geladeira para pensar na vida, né? Eu faço isso, todo mundo faz isso. Você chega, abre a geladeira, olha para dentro da geladeira, não pega nada, deixa a porta aberta um tempo. Aí o que você está fazendo? Você está trocando calor com o meio externo. Você está perdendo calor, né? Você tá perdendo calor? Não. Você está transferindo calor do ambiente. Você está na cozinha, por exemplo, está 22 graus na cozinha. E dentro da geladeira está 10. Você vai transferir calor do ambiente para o interior da geladeira. Aí a temperatura na geladeira, na hora que você fechar a porta, vai aumentar. O que vai acontecer? Esse cara aqui, que é o compressor, ó, ele vai funcionar mais. Então, esse esquema aqui está representando o ciclo de um refrigerador, tá? Então, olha lá, o ciclo de um refrigerador permite a transferência de calor no sentido oposto ao estabelecido pela segunda lei da termodinâmica, uma vez que trata de um processo reversível. Então, numa máquina térmica, eu vou tirar calor da fonte quente para a realização do trabalho. Aqui eu vou realizar trabalho para transferir esse calor para a fonte quente, tá? Então, o princípio de funcionamento está aqui, ó. O congelador, esse cara aqui, ó, na parte de cima aqui, é constituído por uma serpentina. Esse caninho azul, estão vendo? Ó? Um monte de caninho aqui.
paralelos aqui, ó, para uma serpentina, que é um cano comprido que, para ocupar menos espaço, recebe diversas dobras. Dentro dele há um líquido sob baixa pressão e também baixa temperatura, chamado líquido refrigerante, responsável por receber calor dos alimentos. Então, o calor do alimento vai ser transferido para ele. Qual que é a função dele? Ir retirar calor desse alimento, certo? Na verdade, não é a geladeira que esfria, é o corpo que perde calor para a geladeira. Então, ao receber esse calor, o fluido vaporiza, ele passa do líquido para gasoso e é sugado pelo compressor. Então, na hora que o alimento que é colocado aqui dentro transfere calor para o líquido que está aqui dentro dessa serpentina, esse líquido vai vaporizar e ele vai ser sugado pelo compressor, que é a bomba de calor aqui embaixo, certo? Em seguida, o vapor é imediatamente empurrado para o condensador, que é aquela grade que está atrás da geladeira, né? O qual também pode ser denominado de radiador, pois tanto a sua aparência quanto a sua função são idênticas ao radiador de um veículo. Ou seja, a função dele é esfriar. A geladeira não foi feita para esquentar, a geladeira foi feita para esfriar. A geladeira que está esquentando, ela está com algum problema, ela não está cumprindo a função dela. Bom, isso acontece, é normal defeito, esse tipo de defeito. Esse líquido refrigerante, ele perde a função. Ele começa a vazar, aí você não vai ter mais geladeira gelando, né? Ela vai estar só gastando energia, porque essa grade aqui vai estar esquentando o tempo todo. Bom, esse radiador, né, ele é posicionado na parte traseira externa do refrigerador para que o gás possa trocar calor enquanto percorre a serpentina do radiador. A função do radiador é esfriar a geladeira. Aí, como o compressor executa uma compressão adiabática, ou seja, sem troca de calor com o meio, a temperatura e a pressão do vapor são elevadas. Por isso, o fluido perde calor para o ambiente. Pelo fato de perder calor, ocorre a condensação, ou seja, o vapor volta para a fase líquida. Embora tenha perdido calor para o ambiente, o fluido refrigerante ainda está aquecido e sob alta pressão. Para que volte a ficar frio e assim possa receber calor dos alimentos que estão dentro da geladeira, ele passa por uma estreita válvula de expansão, que é essa válvulazinha que tem aqui, ó, embaixo desse radiador aí do condensador, né? Que comunica o condensador com o congelador. Saindo da válvula e entrando no evaporador, ou seja, no congelador, há uma expansão adiabática. Ou seja, se eu estou tendo uma expansão adiabática, eu não tenho troca de calor. Então, meu Q é igual a zero. Expandiu, o volume aumentou. Esse volume aumentado foi devido à realização de trabalho sobre o gás. O gás perde energia. Se o gás perde energia, ele esfria. Certo? Então, lá há uma expansão adiabática e, consequentemente, uma diminuição da temperatura e da pressão. Dessa forma, o processo se reinicia, caracterizando uma transformação cíclica, que também obedece às leis da termodinâmica. Aí, para não perder o costume, eu coloquei um GIF aqui, olha lá, os alimentos transferindo calor da fonte fria, o compressor fazendo essa transferência de calor da fonte fria para a fonte quente, que está relacionada ao radiador da geladeira. Então, esse ciclo vai se repetir. O principal motivo de defeito em geladeira está nesse cara aqui, tá? No compressor da geladeira. E aí você verifica em casa. Se esse motorzinho estiver ligando e desligando muito tempo, é porque tem alguma coisa errada. De repente, algum alimento que foi colocado dentro da geladeira que está muito quente, ou as vedações da geladeira, elas não estão corretas. Então, está vazando ar, vamos colocar assim, do interior para o exterior. Aí esse motor vai funcionar mais, vai acarretar no maior consumo de energia no final do mês, tá? Aí eu pus mais um aqui, ó. Olha lá, o alimento transfere calor e eu tenho o ciclo acontecendo, olha lá, ó. Retira calor da fonte fria, transfere calor para a fonte quente no radiador da geladeira. Beleza? Bom, vamos fechar com o ciclo de Carnot, que é o ciclo de funcionamento de um motor térmico. Isso aqui é relacionado ao motor térmico, tá?
no sentido horário. Se for relacionar ao refrigerador, eu giro no sentido anti-horário. Com isso, a gente já consegue entrar nas atividades. Então, Nicolas Sadi Carnot, físico francês, publicou em 1824 um livro que se tornou um marco na história da termodinâmica. Reflexões sobre a potência motriz do fogo e sobre as máquinas próprias para desenvolver essa potência. Nesse livro, ele descreve uma máquina térmica ideal, sem atritos, que opera ciclicamente entre duas fontes, cujas temperaturas são diferentes e constantes. Nesse caso, ele idealizou essa máquina ideal, ou seja, o aproveitamento dela seria de 100%, mas não existe, infelizmente. Então, com estudos teóricos, ele concluiu que o máximo rendimento ocorria quando o ciclo era constituído por duas transformações isotérmicas e duas adiabáticas, ou seja, duas transformações a temperatura constante e duas transformações sem troca de calor com o meio. Apesar de a máquina de calor oferecer o maior rendimento possível, a que oferece maior rendimento é a que funciona no ciclo de Carnot, tá? Então, ó, apesar da máquina de calor oferecer o maior, até grifei isso, o maior rendimento possível, é importante ressaltar que esse ciclo é ideal e, na prática, não se consegue atingi-lo. Assim, nenhuma máquina térmica operando em ciclo entre duas temperaturas possui rendimento igual ou maior que uma máquina de Carnot. Então, por exemplo, se eu tenho uma máquina funcionando no ciclo de Carnot, que fornece um rendimento de 50%, uma máquina comum, uma máquina térmica comum, ela não vai conseguir chegar nesse 50%, tá? Porque o maior rendimento possível está relacionado a esse ciclo de Carnot, tá? As demais máquinas térmicas que não operam no ciclo de Carnot vão ter rendimento inferior a ela, tá? O ciclo de Carnot consiste em transformações adiabáticas que ocorrem alternadamente e há duas transformações isotérmicas. O ciclo é reversível, uma vez que retorna às condições iniciais ao final de 4 etapas. Então, ó, o ciclo de Carnot estabelece uma relação ideal para o rendimento de uma máquina térmica. Aí eu separei os ciclos aqui, tá, pessoal? Eu até repeti o diagrama para a gente analisar onde eu estou tendo transformação adiabática, onde eu estou tendo transformação isotérmica. Essa transformação adiabática, se é uma compressão, se é uma expansão, tá? Lembra daquele motor funcionando? Vamos relacionar isso agora. Então, quais são as etapas do ciclo de Carnot? A compressão adiabática de A para B, tá aqui, ó. Beleza? Nessa etapa, um gás realiza uma compressão adiabática sem transferência de calor para o ambiente. Logo, a redução de seu volume e realização de trabalho. No caso, um trabalho negativo sobre o gás. Por quê? Você está comprimindo, o volume vai diminuir. E a consequência de um aumento da energia interna. Vamos entender por que ele está comprimindo. Professor, mas a seta aqui está subindo. Então, não pode diminuir o volume. Está diminuindo o volume sim. Por quê? Porque a indicação dessa seta subindo aqui está relacionada à pressão e ao volume. Ó, pega o ponto A. Pega o ponto A e traz para o eixo horizontal. Vai estar aqui. Se eu pegar o ponto B e transferir esse ponto B perpendicularmente ao eixo horizontal, ele vai estar aqui mais ou menos. Então, houve uma redução de volume. Aí vamos pegar a primeira lei da termodinâmica, a equação que relaciona a primeira lei da termodinâmica. A variação da energia interna é a diferença entre a quantidade de calor e o trabalho. Só que aqui é uma compressão adiabática, ou seja, Q igual a zero. E esse sinal de menos aqui é da relação. Então, como eu tenho
um trabalho negativo sendo realizado, na hora que eu substituo o valor desse trabalho negativo aqui, a variação da energia interna dá positiva. Então ele está ganhando energia. Ou seja, de A para B a temperatura aumenta. Beleza? Aí o que vai acontecer depois que essa temperatura subiu? Eu vou ter uma transformação isotérmica. Então, no próximo ciclo, a temperatura vai manter constante, que é essa expansão isotérmica. É na hora que o cilindro desce. Beleza? Então, vou ter uma expansão isotérmica de B para C. Nessa etapa, essa aqui agora, ó, vamos mudar aqui, ó. Expansão isotérmica, tá aqui. Nessa etapa, um gás realiza uma expansão isotérmica, realizando um trabalho e recebendo a energia em forma de calor. Ó, tá expandindo de B para C. Se eu fizer a projeção no eixo horizontal, o volume aumentou. Então, houve uma expansão. Só que essa expansão foi sem variação de temperatura. Ou seja, se eu não tenho variação de temperatura, consequentemente, eu não vou ter variação de energia interna. Então, neste caso, o calor é igual ao trabalho realizado. Olha lá, ó, a variação da energia interna de B para C é a quantidade de calor que eu tenho de B para C, menos o trabalho mecânico de B para C. Como esse ΔU é zero, a quantidade de calor é igual ao trabalho. Beleza? Aí, nós vamos para outra etapa, que é essa aqui, ó. Expansão adiabática de C para D. Aqui, houve um aumento do meu volume sem trocar calor com o meio, certo? Então, neste caso aqui, eu vou ter uma redução de energia, porque o gás empurrou esse cilindro aí. Então, ele perde energia para empurrar. Então, neste caso, eu vou ter uma diminuição de temperatura. Olha lá, expansão adiabática de C para D. Nessa etapa, um gás realiza uma expansão adiabática. Assim, há aumento de volume e realização de trabalho. No caso, o trabalho é positivo. Aí, aqui eu levo em consideração o sinal, tá? Esse sinal de menos aí está indicando que ele está perdendo. No outro caso, sinal de menos associado ao sinal de menos do trabalho indicava que ele estava ganhando. Então, ó, há um aumento de volume e realização de trabalho, que é um trabalho positivo realizado pelo gás. Como consequência, há uma redução da energia interna após essa etapa. Então, neste caso aqui, está perdendo. No outro, ele estava ganhando. Nesse, ele está perdendo. No outro, a temperatura aumentava. Nesse, a temperatura diminui. Certo? Aí eu fecho o ciclo na compressão de D para A. Então, nesse caso, eu vou ter uma compressão isotérmica. Ele vai manter a temperatura que ele tinha em D aqui em A. Eu fechei o ciclo. Então, se eu fechei o ciclo, eu não tenho variação de energia interna no ciclo, tá? Então, nessa etapa, um gás é comprimido isotermicamente, perdendo energia em forma de calor. Ou seja, eu vou ter um calor negativo nessa etapa. E tendo trabalho realizado sobre ele. Como não há variação de temperatura e, consequentemente, de energia interna, o calor é igual ao trabalho realizado. Então, no ciclo, a variação de energia interna é nula. É lógico que eu vou ter variação de energia interna em cada trecho relacionado ao tipo de transformação, tá? Então, ó, eu esqueci de pôr as representações, mas tá beleza. Então, o que vai acontecer? Carnot demonstrou que os trabalhos realizados nos processos A, B, nesse processo aqui, ó, e BC são iguais, mas um é positivo, porque um está associado à expansão, e o outro é negativo, ele está relacionado à compressão. Assim, o trabalho total realizado pelo gás em um ciclo é definido entre o trabalho na transformação isotérmica BC e menos o trabalho da transformação isotérmica de D para A. Beleza? Por que BC é positivo e DA é negativo? Porque BC ele está expandindo, DA ele está comprimindo.
Além disso, também percebeu que a variação da entropia nesse ciclo pode ser determinada pela soma da variação da entropia em cada etapa. Então, a variação da entropia é a entropia na etapa AB, que é a quantidade de calor em AB, dividido pela variação da temperatura da fonte fria para a fonte quente. Aí vai a razão entre QBC e a temperatura da fonte quente, porque manteve, né? Aqui essa temperatura mantém, por isso que aqui é a temperatura da fonte quente. Aí nesse ciclo aqui, ó, nesse processo aqui, ele esfria, então por isso que vai do quente para o frio. E aqui mantém a temperatura. Então isso daí está relacionado à entropia. Só que acontece o seguinte, como a entropia é uma função de estado, e o gás retorna ao estado inicial ao final do ciclo, a variação de entropia é nula. Além disso, os calores trocados QAB e QCD são nulos, pois os processos são adiabáticos. Os calores QBC e QAD correspondem, respectivamente, ao calor recebido pela fonte quente, nesse processo aqui que está grifado aqui, e o QAD corresponde ao calor recebido da fonte fria. Então, eu posso dar uma melhorada nessa variação de entropia aí, ó. A variação de entropia vai ser zero, então ela está fora. Essa razão aqui está fora também, dá zero esse resultado. E essa daqui dá zero. Ah, mas por que o QF aqui é negativo? Porque ele perdeu. Então, se ele perde, é negativo. Aí eu posso estabelecer uma relação entre essa razão aqui da fonte quente e a razão da fonte fria. Qual que é a razão que eu posso estabelecer? A quantidade de calor da fonte fria pela variação de sua temperatura, ou seja, a entropia na fonte fria é igual à entropia na fonte quente, ela não varia. Então, olha que legal que fica, ó, multiplicando em cruz, eu tiro que a razão entre a quantidade de calor da fonte fria e da fonte quente é igual à temperatura da fonte fria e da fonte quente. Tudo isso para quê? Para eu chegar no rendimento de uma máquina de Carnot. Ah lá, ó, substituindo a razão dos calores pela razão das temperaturas na equação do rendimento de uma máquina térmica, ah lá, isso aqui é o rendimento de uma máquina térmica. O rendimento de uma máquina térmica é 1 menos a razão entre a quantidade de calor da fonte fria pela quantidade de calor da fonte quente. Mas isso é igual a temperatura na fonte fria e a temperatura na fonte quente. Então, o legal na máquina de Carnot é que eu posso estabelecer o rendimento nessa máquina analisando a temperatura da fonte fria e a temperatura da fonte quente. Olha lá, ó, na equação, o N representa o rendimento da máquina térmica. Na verdade, não é nem N essa letra aí, eu tinha o nome dela aqui. Deixa eu ver se eu acho. Daqui a pouco eu acho o nome dessa letra aqui. É Epson. É isso mesmo. Esse Epson, ele representa o rendimento da máquina térmica, que é uma grandeza dimensional. Lógico, eu estou dividindo aqui, ó. Não tem unidade. A unidade de temperatura é Kelvin para a fonte fria, e a unidade de temperatura para a fonte quente também é o mesmo Kelvin, então na hora que eu corto as unidades, o resultado aqui fica adimensional. Aí, se eu multiplico esse resultado por 100, eu tenho rendimento percentual, né? Então, ó, é uma grandeza adimensional que expressa aí, ó, o percentual de energia térmica que foi convertido em trabalho útil. O termo TF indica a temperatura absoluta da fonte fria, cuja unidade NSI é o Kelvin. E TQ é a temperatura absoluta da fonte quente, que também no sistema internacional é o Kelvin, né? Aí eu tenho que fazer aquela relação de, se eu tiver com a temperatura em graus Celsius, eu somo 273 para chegar na temperatura na escala absoluta, que é Kelvin, né? Observe que o rendimento de uma máquina que opera conforme o ciclo de Carnot jamais pode passar de 1. Não dá, né? Para passar de 1. Eu tenho essa razão subtraindo 1 aqui. Se passar de 1, a conta está errada. Tá? Porque eu estou tirando essa razão. Então, sempre ela vai ser menor ou igual a 1. Igual a 1 seria quando a temperatura na fonte fria fosse
é muito, mas muito menor que a temperatura da fonte quente. Porque aí esse resultado aqui ia tender a zero, né? Quanto maior o denominador aqui para um numerador menor, mais próximo de zero é esse resultado. Então, observe que o rendimento de uma máquina que opera conforme o ciclo de Carnot jamais pode passar de 1. Além disso, quanto maior for a diferença entre as temperaturas absolutas da fonte quente e fria, maior será o rendimento da máquina, né? Então, quanto menor der esse resultado aqui, dessa razão, maior é a diferença entre as temperaturas. Vamos supor, por exemplo, eu tenho a temperatura da fonte fria igual a 1 e a temperatura da fonte quente igual a 10, dá 0, 1. Agora, se essa temperatura da fonte fria for 1 e a temperatura da fonte quente for 100, eu aumentei essa diferença entre as duas, dá 0,01. O que eu melhorei? Eu melhorei o rendimento. Beleza? Deixa eu ver se de teoria é isso. Então, nós vamos fazer o seguinte agora, pessoal. Nós vamos resolver esses exercícios. São 9 exercícios, tá? Da página 53 à página 55. Eu mandei isso agora há pouco para vocês pelo agendamento da aula, tá? Agora ele está completaço. Todo o assunto de primeira e segunda lei de termodinâmica está no slide que eu mandei agora há pouco para vocês. Então, esse último slide é o mais atualizado de todos, porque o que vai acontecer? Eu vou estar sempre mexendo no slide, eu vou estar sempre procurando uma melhor maneira de mostrar as coisas para vocês através do computador, porque se a gente tivesse numa sala de aula, eu ia estar escrevendo no quadro, né? Então, essas mudanças que eu faço é para representar o que eu estaria fazendo no quadro. Então, quem quiser salvar esse é o último dessa parte, ele está completão, tá? E a partir da semana que vem eu vou mandando os slides de ótica. Não estranhe de receber toda semana o mesmo slide, porque esse mesmo slide que eu estarei mandando são os slides atualizados, tá? Não tem como eu atualizar, eu montar e atualizar de uma vez, porque aí eu vou passando, eu vou achando alguma coisa na internet e vou colocando, que eu vou achando interessante, tipo esse lance da McLaren aí, que eu achei hoje de manhã, eu achei interessante, eu incluí. Então, quem quiser salvar, tá lá, tá no agendamento da aula de hoje. Beleza? Posso resolver esses exercícios aí? Já ficou tranquilo essa ideia do rendimento associado à temperatura da fonte fria, temperatura da fonte quente? Posso continuar aqui? Bom, beleza. Então vamos lá. Pode. Página 53, pessoal, tem um diagrama representando um ciclo de Carnot, aí eu fiz uma adaptação para a tabela, tá? Então, vamos ver aqui. Então, observe. Este gráfico representa um ciclo de Carnot. Com base nele, preencha as células do quadro, colocando uma das palavras que se encontram nos parênteses, e imediatamente após a pergunta feita na primeira linha de cada coluna. Então, observe. Aí eu tenho as transformações gasosas de A para B, de B para C, de C para D, de D para A. Para a gente não ficar perdido, eu passei o diagrama para cá, ó. Então a gente não se perde no caminho, né? A gente vê o que está acontecendo. Bom, de A para B eu tenho essa situação, certo? Aí a pergunta é: o que houve com o volume? Expansão, compressão ou ele não varia? No caso, o volume comprimiu. É só analisar a curva, o processo de A para B com o eixo horizontal. Observe que de A para B, no eixo horizontal, eu tive um deslocamento para a esquerda. Então, houve uma compressão.
Aí ele pergunta qual a classificação de cada transformação, se é uma transformação isotérmica, se é isocórica, se é isobárica ou adiabática. No caso, como é um ciclo de Carnot, ele vai operar num processo de 2 transformações adiabáticas e 2 transformações isotérmicas. Então, eu posso descartar nas 4 fases aí a isobárica e a isocórica. Tá? Não vai acontecer com pressão constante e não vai acontecer com volume constante. Tá? Então, neste caso, que é o primeiro processo, é uma transformação adiabática. Aí ele pergunta, o que ocorre com a temperatura? Ela aumenta, diminui, permanece constante. No caso, comprimiu, né? Comprimiu, tu foi realizar trabalho sobre o gás. Então, naquela minha expressão que relaciona a variação de energia interna, essa temperatura vai aumentar, logo a variação da energia interna é maior que zero. Aí o que eu fiz? Eu coloquei aquela relação da primeira lei da termodinâmica aqui para a gente entender por que esse ΔU é maior que zero. Porque, ó, esse sinal de menos é da expressão. Esse sinal de menos da expressão vai estar relacionado a um trabalho negativo. O gás foi comprimido, então vai ficar menos da expressão multiplicado pelo sinal negativo do trabalho. Ou seja, vai dar uma variação de energia interna positiva. Vamos supor que o gás comprimiu e sobre ele foi realizado um trabalho de 50 joules. Então, eu vou ter que a variação da energia interna vai ser menos 50 joules. Então, ΔU é positivo. Sempre, tá? Nesse processo, sempre ΔU é positivo. Aí, vamos tirar essa destaque aqui e colocar o próximo. Aí, a próxima etapa de transformação, a próxima transformação gasosa é de B para C. Olha lá, ó. De B para C, o volume aumentou, correto? É só analisar. B está aqui, ó, no eixo horizontal, C está nesse ponto aqui. Então, houve uma variação para a direita no eixo dos volumes. Então, houve uma expansão. Aí ele quer saber qual que é a classificação dessa transformação. Ela é uma expansão isotérmica. Aí, o que acontece com a temperatura nessa transformação? Ela permanece constante. Certo? Se a temperatura permanece constante, eu não tenho variação de energia interna. Beleza? Neste caso, a quantidade de calor nesse processo de B para C é igual ao trabalho realizado pelo gás de B para C. Beleza? Aí de C para D, é aqui, ó. É a terceira etapa relacionada a uma transformação adiabática, porque são 2 adiabáticas e 2 isotérmicas. Neste caso, também houve aumento de volume. Então, isso aqui é uma expansão adiabática. Neste caso, está relacionado à próxima etapa da transformação, que é sem trocar calor com o meio externo. Mas o gás expandiu, certo? Se o gás expandiu, ele perde energia. Nessa dele perder energia, porque o que acontece? O gás tem que realizar o esforço para empurrar o pistão. Então, a temperatura dele diminui. Logo, se a temperatura diminui, a variação de temperatura é proporcional à variação da energia interna. Então, essa energia interna é menor que zero. Por que essa energia interna é menor que zero? Porque, ó, esse Q aqui vai ser zero, correto? Aí está expandindo, de C para D está expandindo. Então, eu estou tendo a realização de um trabalho positivo. Vamos supor que, nesse caso agora, ele expandiu realizando um trabalho, o gás realizando um trabalho de 50 joules. Então, na hora que eu jogo aqui, ó, vai ficar menos esse valor, que é 50. Então, aqui vai dar negativo. E nesse processo, sempre vai ser negativo a variação de energia interna, tá? Então, ó, na compressão adiabática, ΔU é sempre positivo, na expansão adiabática, ΔU é sempre negativo. Semana passada nós resolvemos um exercício com isso. E a última etapa do ciclo, que é de D para A.
Neste caso, eu estou tendo uma diminuição do volume, então ele está comprimindo, olha lá, ó, de D para A. Está comprimindo. Esse tipo de transformação é isotérmica. A temperatura, neste caso, ela permanece constante, porque é uma isotérmica, correto? E eu não tenho variação de energia interna. Então, neste caso, todo o calor trocado, ele está relacionado ao trabalho recebido pelo gás. Aí eu fechei o ciclo, então isso vai ficar repetindo o tempo todo. Tranquilo, gente. Ó, essa tabelinha tá lá, tá do mesmo jeitinho, tá completinha lá, desse jeito. É bom que a gente pega a explicação que está gravada também e usa para fazer o acompanhamento do exercício. Aí depois é só vocês preencherem a tabela de vocês na apostila de vocês. Beleza? Então vamos voltar aqui, vamos para o exercício 2. No exercício 2, nós vamos ter um conceito relacionado à variação de temperatura. E voltou aqui, mas não tem problema. Eu passo rapidinho aqui. Beleza. Então, ó, toda transformação cíclica começa e termina em um mesmo ponto. Por isso, as temperaturas inicial e final são iguais. Letra A. Qual deve ser a variação da energia interna? Ao término de um ciclo, a variação da energia interna é nula. Por quê? Porque se no processo, se no ciclo, a temperatura inicial e final são iguais, eu não tenho variação de temperatura. Como a variação de energia interna é diretamente proporcional à variação de temperatura, não ocorrendo variação de temperatura, não ocorre variação de energia interna. Então, essa variação é nula. O valor final é igual ao valor inicial. Durante o ciclo, a energia interna permaneceu constante, aí eu tenho que tomar cuidado, tá? No ciclo ela é constante. Durante o ciclo não, porque eu tenho etapas, né? Olha lá, ó, durante o ciclo a energia interna varia, pois a temperatura também variou. Por exemplo, no primeiro processo, que é a compressão adiabática, eu tenho variação de temperatura. Aí na expansão isotérmica eu mantenho a temperatura constante. Então não tem variação de energia interna. Aí eu tenho uma expansão adiabática. Variei temperatura, variei energia interna. Porém, no final eu tenho uma compressão isotérmica, sem variação de temperatura, sem variação de energia interna. Então, nos dois processos de transformação isotérmica, eu não tenho variação de energia interna, mas nos processos de transformação adiabática, eu tenho variação de energia interna. Mas a variação positiva num processo é igual à variação negativa no outro. Então, no final, no ciclo, a variação de energia interna é zero. Olha que lindo que é isso. 3. Determinada máquina térmica ideal opera entre as duas temperaturas de 127 graus Celsius e menos 73 graus Celsius. Então, aqui, o 127 está relacionado à fonte quente, o menos 73 está relacionado à fonte fria. Aí ele quer que a gente responda o seguinte: qual o máximo rendimento possível dessa máquina? Bom, o máximo rendimento possível de uma máquina térmica está relacionado ao ciclo de Carnot, que relaciona a temperatura da fonte quente e a temperatura da fonte fria. Só que na escala absoluta. Então, a primeira coisa que eu tenho que fazer é transformar a temperatura da fonte quente para a temperatura Kelvin e da fonte fria também. A gente faz aqui, ó. Temperatura da fonte quente é a temperatura na escala Celsius mais 273. Para quê? Para eu ter o resultado em Kelvin. Então, 127 graus Celsius corresponde a 400 Kelvin. E a temperatura da fonte fria? São os menos 73 graus Celsius mais 273. Então, a temperatura da fonte fria na escala Kelvin é de 200 Kelvin. Aí o rendimento máximo está relacionado a essa temperatura da fonte quente e da fonte fria.
tá? É o rendimento da máquina no ciclo de Carnot. Então, o que eu vou ter aqui? É só substituir, né? 1 menos TF sobre TQ vai ficar 200, menos 400. Eu vou ter 1 menos 0,5, 0,5 ou 50%. Ou seja, esse é o melhor rendimento que eu tenho. Ninguém vai chegar nisso. Qualquer máquina que esteja trabalhando num ciclo fora do ciclo de Carnot não vai ter esse rendimento de 50%. Tá? Esse aqui é o limite de rendimento que uma máquina pode operar entre a fonte fria e a fonte quente, estabelecido no ciclo de Carnot. Então, considerando que ela seja uma máquina real, tá? Ou seja, máquina que não opera no ciclo de Carnot, qual será seu rendimento? Eu não vou ter um valor numérico definido para esse rendimento. Eu sei que ele é menor que 50%, tá? Olha lá, o rendimento de uma máquina real é sempre menor que o rendimento máximo obtido por uma máquina de Carnot. E nesse caso, ele vai ser inferior a 50%. Então, tudo que opera no ciclo de Carnot opera com rendimento máximo. Máquinas reais operam com rendimento abaixo desse rendimento da máquina de Carnot. Tá? Então, se eu tenho um rendimento máximo aí de 70%, qualquer máquina real vai trabalhar com rendimento abaixo disso. Beleza? Questão 4. Nesta tabela são apresentadas 3 máquinas térmicas operando em ciclos entre fontes de calor nas temperaturas de 300 Kelvin e 500 Kelvin. A pergunta é possível construir essas máquinas? Bom, vamos analisar primeiro o rendimento, né, que eu vou ter. Aí, em relação ao calor da fonte quente e o trabalho realizado, eu comparo o rendimento para cada uma dessas 3 máquinas com o rendimento máximo que eu vou chegar relacionado às temperaturas da fonte fria e da fonte quente aqui, ó. Então, vamos calcular esse rendimento primeiro. Olha lá, o rendimento máximo de uma máquina térmica que uma máquina térmica pode ter, operando entre 2 temperaturas, é aquele obtido por uma máquina que opera segundo o ciclo de Carnot. E é dado por 1 menos TF sobre TQ. Então, toda vez, pessoal, guarda isso. Toda vez que eu estabelecer uma relação entre 2 temperaturas, uma temperatura da fonte fria e uma temperatura da fonte quente, o rendimento dessa máquina eu calculo pelo ciclo de Carnot, pelo rendimento de Carnot. Tá? A temperatura da fonte fria sempre vai ser menor que a temperatura da fonte quente. Isso é uma relação óbvia, certo? Então, o que vai acontecer aqui? Ó? O rendimento máximo que eu tenho para essa máquina é de 40%. É só substituir, né? 300 da fonte fria, 500 da fonte quente. Aqui vai dar 0,6, esse resultado aqui, ó. Então, vai ficar 1 menos 0,6, o rendimento dessa máquina é de 40%. Aí eu vou comparar com o rendimento de cada uma delas, relacionado ao calor recebido da fonte quente e ao trabalho realizado por essa máquina, em função desse recebimento de calor. Então, ó, fazendo a razão entre o trabalho e o calor recebido, vemos que só a C está adequada para esse funcionamento. Por quê? Vamos entender. Aí eu fiz um esqueminha aqui, ó. O rendimento de uma máquina real, tá? É a razão entre a energia útil, que é o trabalho, e a energia total, que é a quantidade de calor da fonte quente. Aí o que eu vou fazer? Ó? A primeira coluna aqui é o calor da fonte quente. A segunda coluna é a energia útil. Essa primeira máquina opera com 100%, então ela não se está adequada ao esquema relacionado ao ciclo de Carnot. Ela não se enquadra. Isso aqui, na verdade, é uma máquina ideal, né? Tudo que ela recebe, ela utiliza. A B também não está adequada. Por quê? Porque o rendimento da B está acima do rendimento no ciclo de Carnot. Olha lá, é 50%, ó, o trabalho. 6.000
dividido por 12.000, que é o calor recebido da fonte quente, dá 50%. A letra C se enquadra, porque ela utiliza 3.000 joules dos 8.000 que ela recebe. Então, ela tem um rendimento de 37,5%. Então, a única máquina que é possível construir aqui é a máquina C, porque ela está... eu estabeleci uma relação, ela se enquadra no funcionamento de uma máquina térmica real, que tem funcionamento com rendimento abaixo do rendimento associado a uma máquina de Carnot. Beleza, gente? Tranquilo? Vamos para o 5. Agora vamos para refrigerador. Um refrigerador recebe a cada ciclo 100 joules de calor da sua parte interna, ou seja, é da fonte fria, devido a um trabalho de 20 joules que ela recebe. Isso daí está relacionado ao compressor. Aí na letra A, determine a quantidade de energia descartada para o ambiente externo. Quem que é essa energia descartada para o ambiente externo? É a quantidade de calor da fonte quente, certo? Então eu tenho que a quantidade de calor da fonte quente é o trabalho, mas a quantidade de calor da fonte fria, né? Tudo que vai ser descartado lá para o meio está relacionado ao trabalho que o compressor fez para retirar calor, por exemplo, dos alimentos que estão dentro da geladeira. Então, foi dada lá, o trabalho é 20, a quantidade de calor na parte interna é 100, então ela rejeita 120 joules de calor para a fonte, para o ambiente externo. Aquela grade atrás dela vai dissipar esse calor no ambiente externo. Aí ele quer calcular a eficiência dessa máquina. Como é que eu vou calcular essa eficiência? A eficiência é a razão entre a quantidade de calor da fonte fria e o trabalho. Então, ela tem uma eficiência de 5. Aí ele pergunta, qual que é o significado desse resultado obtido no item anterior? Isso daí significa o seguinte, ó, o calor retirado do interior do refrigerador é igual a 5 vezes o trabalho realizado pelo motor compressor. Então, essa geladeira tem uma baita eficiência, tá? Antigamente, essas grades, né, que você tinha atrás da geladeira, né, o condensador, as geladeiras, putz, antigamente as geladeiras gastavam energia pra caramba. Elas não tinham essa eficiência que elas têm hoje, né? A eficiência está relacionada àquelas letras, né? A, B, C, D. E acho que chega até F, se não me engano. Aí o que o pessoal fazia? Lavava tênis, essas coisas todas, colocava o tênis para secar atrás da geladeira, de tanto calor que a geladeira dissipava. E eu fiz muito isso, secar tênis atrás da geladeira. Bom, continuando aqui, ó. Na primeira coluna desse quadro, estão colocadas as eficiências aqui, ó, de algumas bombas de calor. Preencha a segunda e a terceira colunas, respondendo ao que se pede. Então, a primeira tem uma eficiência de 0,07. Qual que é o significado disso? O calor recebido da fonte fria é igual a 0,07 vezes o calor realizado sobre a bomba. Aí ele pergunta se a energia, se a eficiência referente à primeira coluna é possível ou impossível. É possível, é maior que 0. Então, apesar da eficiência ser baixíssima, ela consegue fazer esse recebimento de calor da fonte fria ser maior que o trabalho realizado. A mesma coisa na segunda linha. Nesse caso, o calor recebido da fonte fria é igual a 0,25 vezes o trabalho realizado. É eficiente, mas não é tanto. Tá? Não é assim, não é econômico, vamos colocar dessa maneira. Tá? É possível? É, maior que 0, então é possível. Na terceira linha, o calor recebido da fonte fria é igual ao trabalho realizado sobre a bomba, igualzinho. Ela tem eficiência? Ela tem eficiência 1. O que ela usa, o que ela retira, o que ela recebe, ela usa na realização de trabalho. Então, já está sendo eficiente.
tá? Então, ela é possível também, é maior que zero. E a 5 é melhor. O calor recebido da fonte fria é igual a 5 vezes o trabalho realizado sobre a bomba. Então, essa geladeira tem uma baita eficiência. Ela é um refrigerador, nesse caso, que consegue cumprir sua função, né? Que é retirar calor desses alimentos com uma economia de energia, tá? Essa eficiência está relacionada a essa economia, tá? Quanto mais eficiente, mais econômico. É possível? Sim. Por quê? Porque é maior que zero. 7. Uma geladeira possui coeficiente de desempenho igual a 4. Admitindo-se que essa máquina recebe 100 joules de trabalho por ciclo, calcule a quantidade de calor retirada da fonte fria. Como é que eu calculo essa eficiência? Eu calculo essa eficiência dividindo a quantidade de calor da fonte fria pelo trabalho do compressor em cada ciclo, certo? Então, olha lá, a eficiência é QF sobre T, aí ele passou multiplicando aqui, tá? Não tem necessidade. O E é 4, o T é 100, então a quantidade de calor retirada da fonte fria, que é do interior dela, é de 400 joules. Aí ele quer saber a quantidade de calor perdida para a fonte quente. Essa quantidade de calor perdida para a fonte quente vai ser a soma do trabalho em cada ciclo com o trabalho de retirar calor da fonte fria. Então é de 500 joules, tá? É sempre maior, né? Vai dissipar para o meio. Vai aumentar a temperatura. Aí tem uma 8 aí do Enem. E ela diz o seguinte: no Brasil, o sistema de transporte depende do uso de combustíveis fósseis e de biomassa, cuja energia é convertida em movimento de veículos. Para esses combustíveis, a transformação de energia química em energia mecânica acontece aonde? Bom, vamos lembrar lá no ciclo de funcionamento de um motor a combustão. No ciclo de funcionamento de um motor a combustão, essa energia da fonte quente, proporcionada pelo combustível, ela acontece na ignição. Então, na hora que eu ligo o veículo, que eu dou partida do veículo, que ocorre a ignição, eu estou provocando uma combustão desse combustível. Essa combustão ela gera gases quentes para mover o pistão do motor, tá? Então observem, de acordo com o enunciado, é necessário ocorrer a transformação de uma energia química em uma energia mecânica, tá? Então lá no tempo de explosão, eu vou ter a mistura de ar e de combustível dentro do pistão do motor. Na hora que eu dou ignição na vela, eu vou provocar uma faísca. Essa faísca vai ocasionar a combustão desse combustível. Essa combustão desse combustível vai fazer que ocorra uma expansão dos gases, fazendo com que essa expansão dos gases realize trabalho sobre o pistão do motor. Então, vou ter uma expansão no volume no qual esse cilindro se encontra. Essa expansão no volume, nesse pistão, vai fazer com que o virabrequim gire, fazendo as rodas do veículo girar. Tá? Então, de acordo com o enunciado, é necessário ocorrer a transformação de energia química em energia mecânica. A energia química ocorre com a combustão, certo? E a energia mecânica com o movimento dos pistões. Beleza? Então a resposta é a letra A. E finalizando, pessoal, ele pediu uma pesquisa aqui, mas eu fiz a pesquisa, tá? O que ele coloca é o seguinte: qual o rendimento médio de um automóvel com motor de combustão e o que influencia na eficiência do veículo?
discuta com seus colegas, nós vamos fazer essa discussão aqui agora, sobre os dados pesquisados. Então, pessoal, a ideia é que, em média, o rendimento de um automóvel com motor de combustão possui eficiência de 20%. A eficiência é influenciada pelo combustível utilizado e pelas perdas de energia na forma de energia térmica e sonora. Vou dar um exemplo para vocês no lance de combustível. O nosso combustível é um dos piores que tem. Tem um percentual de água muito grande na gasolina, no álcool. No álcool, então, é impressionante a quantidade de água que tem. Aí, sabe o que aconteceu? Nesse período de pandemia, que a gente está em isolamento, essas coisas todas, o meu carro está parado na garagem. De vez em quando eu dou uma ligada nele, de vez em quando eu saio com ele. Aí, na quinta-feira, eu fui ligar o carro. Na hora que eu liguei o carro, houve uma barulheira no motor do carro. Eu falei, pô, o que está acontecendo aqui? Aí saí do carro, fui ver, tinha um monte de ferrugem no chão da garagem. O que aconteceu? Meu escapamento furou. Aquela parte do silencioso do escapamento do carro acumulou água. Acumulou água do combustível. Porque, não sei se vocês já perceberam, toda vez que você dá partida no carro, que o carro está com álcool, sai uma água do escapamento do carro. Então, essa água fica acumulando ali na saída do escapamento. E eu estou com um rombo no escapamento que é maior que o escapamento. Aí o que eu pensei? Eu falei, não vou trocar para quê? O carro vai continuar parado. Eu não sei quando que a gente vai voltar a uma situação que não é normal, né? Que vai ser próxima a uma situação normal. Então, na hora que voltar, eu troco. Porque se eu trocar agora, eu vou perder o escapamento de novo devido a essa água. Essa água é corrosiva pra caramba, essa água que acumula no escapamento. Porque ela está misturada com o resto de combustível, com detrito, aquela coisa toda, e acaba mesmo, pessoal. Você vê que estrago que fez o escapamento. E para fechar, relacionado a esse rendimento, eu pesquisei sobre o que eu falei no começo hoje, de um rendimento melhor para o carro. Então, esse carro que foi vendido aqui, ele serve para a pessoa que, se de repente, quarta-feira ganhar sozinha na Mega Sena, que está acumulado em 100 milhões de reais. Esse carro que eu vou mostrar para vocês aqui, ele foi vendido por 80 milhões de reais. Então, ó, o McLaren F1 LM, esse carro aqui, ó, ele de 1994, com um compartimento de motor revestido de ouro. O motor desse carro fica no meio dele, tá? Fica aqui assim, ó, o motor central. Se tornou no último final de semana, essa reportagem é de de agosto de 2019, tá? Tá aqui, ó, a referência tá aqui, tá? O endereço. Se tornou o carro mais caro da história da montadora britânica. O raro exemplar foi arrematado em um leilão na cidade de Monterey, nos Estados Unidos, por 19,8 milhões. Na época, né? 19,8 milhões no valor do dólar, na cotação do dólar da época, que dava em torno de 80 milhões numa conversão direta. O comprador é um colecionador privado dos Estados Unidos que preferiu manter o anonimato. O arremate foi feito a cargo da RM Sotheby's. Sotheby's é uma baita empresa de leilão que tem na Inglaterra, nos Estados Unidos. Então, ó, a referência está aqui, tá? Quem quiser entrar para ler a matéria toda, o endereço está aqui, o endereço da UOL. E é essa belezinha aí, ó. Motor folhado a ouro. Aí eu estava vendo na reportagem que a eficiência não melhora muito, não. Dá uma melhorada aí de 5%, mais ou menos. Porque o motor é folhado a ouro, né? Então ele vai dissipar um calor melhor
ele vai esquentar menos. Vamos colocar dessa maneira, tá? Bom, então com isso, pessoal, eu encerrei a apostila. A apostila 7 está encerrada. A partir de quarta-feira, a gente já começa a apostila nova. E eu coloquei a sugestão de atividade para fechar essa apostila, tá? Do 18 ao 30, na seção Hora de Estudo, volume 7, páginas 62 a 64. Beleza? Com isso a gente encerra mais um volume aí. Na semana que vem não, quarta-feira agora a gente já começa ótica. Tem um negócio errado aqui, né? 25/9, não tem nada a ver. É 2/10. 2? Não. Sexta-feira agora vai ser dia, me ajuda aí, peraí, deixa eu ver aqui. Se hoje é 5, dia 10, né? 10 ou não, dia 9. 9/10. Deixa eu arrumar isso. Pois não. Olha aqui, a atividade é do 18 ao 30 ou do 17 ao 30? Deixa eu ver agora a Maria Fernanda? Peraí, Maria Fernanda. Deixa eu ver aqui direitinho. Não, é do 18 ao 30. É isso mesmo. 18 ao 30. Certo? Então, do 18 ao 30 para o dia 9, tá? Que é sexta-feira agora. É isso mesmo. 18 ao 30. Com isso eu fecho esse capítulo. O exercício 18, ele está relacionado à energia térmica de 10.000 calorias de uma fonte quente e perde 6.000 para uma fonte fria. Ele pede para calcular o trabalho, o rendimento e o significado do resultado desse rendimento. É a partir do 18 mesmo, tá? Beleza? Bom, então é isso, pessoal. A gente encerra mais um volume. Deixa eu só arrumar essa data aqui, que ficou 3-0, 2-0 aqui, ficou meio estranho. Então, essa tarefa é para sexta-feira agora. Eu ainda não recebi algumas tarefas de sexta-feira. Então, não deixa atrasar, não, pessoal, para a gente não perder o controle, tá? Beleza, Jonas? Sem problema. Mas envia hoje, tá? Porque aí amanhã, como eu não dou aula amanhã, eu pego o meu tempo para poder organizar a tarefa de vocês. Tranquilo, gente? Alguma dúvida em relação a esses exercícios? Tudo tranquilo? Tranquilo. Então, beleza. Aí qualquer coisa, faz naquele esquema, tá? Coloca lá na hora de me enviar o e-mail qual que é a atividade que teve dúvida, no que teve dúvida, para eu poder montar o slide antes. Que é o único jeito de eu resolver a dúvida de vocês, é ter esses exercícios com antecedência para eu poder montar esse slide. Beleza? Então, ó, quem já tem a apostila 8, quarta-feira a gente já vai começar. Nós vamos começar ótica. É legal, é super tranquilo, é super sossegado. E até quarta, então, para todo mundo. Bom descanso. Boa aula, se vocês tiverem aí. Quarta-feira de manhã nós estamos firmes aí. Falou, Rafael. Falou. Tudo de bom. Falou. Tchau, falou, João. Tchau, Karen. Tchau, pessoal. Tudo de bom aí. Tchau, Hélio. Falou, Gabriel. Um abraço para todo mundo. Tchau, Duda.